E aí pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer o ângulo do rosto semifrontal ou semi-perfil, que é o intermediário do ângulo frontal e o ângulo de perfil. Eu vou usar bastante a linguagem do ângulo X, Y e Z para explicar um pouquinho melhor como você entender esse ângulo aí, que exige um pouquinho mais de estudo, porque você se perde um pouquinho, a gente perde um pouco das referências que a gente tinha no ângulo frontal e no ângulo de perfil, que é totalmente seguro, né? Você tem todas as medidas no ângulo de perfil ali para você, dá para fazer os quadradinhos ali, você consegue fazer o ângulo quase que com as medidas perfeitas ali, se você quiser, tanto no perfil como no frontal. O semi-perfil, você já tem que se libertar um pouquinho dessas medidas aí, porque não tem uma... Se você mudou um pouquinho, se eu estou nesse ângulo aqui, se eu olhei um pouquinho mais para o lado do perfil, já mudou as medidas, já sofreu uma alteração. Se eu volto aqui, se eu diminuo o ângulo, cada ângulo eu vou ter uma distância diferente. Então eu vou ter que me basear, no caso, nas medidas originais do frontal e do semi-perfil. Então eu vou tentar esmiuçar bem isso, essa explicação. Se você não entende a linguagem que eu estou usando do ângulo X, Y e Z, assista o vídeo Teoria em 3D que eu fiz na área de teoria 3D ali, só para você entender a linguagem que eu vou usar. Então vamos lá? Então, para a gente criar o ângulo intermediário, até dá para chamar o ângulo frontal, né, de ângulo A, e o ângulo de perfil de ângulo B. Que são os desenhos aqui que eu já passei nos outros vídeos, né? Estou usando os mesmos para ficar mais rápido. A gente vai começar pela cruz também. Que depois a ideia é vocês começarem a fazer o rosto pelo oval, mas como a gente está estudando, vamos iniciar pela cruz. Já vou deixar essa parte mais longa que eu vou fazer de semi-perfil, então a gente vai usar essa linha aqui como uma referência, ó, bem importante, porque assim, no ângulo frontal a gente não consegue ver profundidade de nada em relação a essa linha, porque, digamos assim, o ângulo Z não está aparecendo. A gente só vê diferença entre o ângulo X e Y, né? O ângulo Z, é óbvio que ele está presente, mas ele está indo em direção ao fundo, então fica mais difícil de perceber, principalmente sem sombreamento. Já na visão de perfil, a gente consegue perceber a diferença, que essa mesma linha ali, que está aqui agora, e a linha dos olhos, entre ela e o olho, por exemplo, tem uma distância. Então a gente precisa passar essa distância, a distância relativa no caso, para esse ângulo aqui, porque a gente está indo em direção ao perfil, do frontal para o perfil. Então não vai ser a mesma distância que está aqui, vai ser uma distância menor, mas vai começar a entrar em ação essa distância, por exemplo, da linha dos olhos aqui, do início dos olhos, para essa linha central aqui. E é o mesmo caso do nariz. A ponta do nariz aqui está exatamente na linha, né? Já no caso do perfil, essa linha aqui, o nariz está bem longe. Então, da mesma forma, a gente vai ter que dar um jeito de passar essa ideia, porque o nariz ele tem volume, em sentido de ângulo Z. Porque agora que a gente vai estudar dessa forma, preste bem atenção nessa parte. Vamos chamar as linhas aqui de ângulo Y, as linhas verticais, no ângulo frontal, e as linhas horizontais aqui de ângulo X. Qualquer linha horizontal, ângulo X, qualquer linha vertical, ângulo Y. No perfil, para entrar em harmonia com isso aqui, a gente vai ter as linhas verticais em ângulo Y
qualquer linha vertical. Agora as linhas que estão no sentido horizontal aqui, elas não podem ser ângulo X, porque o ângulo X está nesse sentido aqui agora. Do mesmo modo que o ângulo Z aqui está nesse sentido. Então as linhas horizontais que estão aparecendo aqui vão ser correspondentes ao ângulo Z. Certo? Eu vou usar bastante essa linguagem Y, X, Z, porque vai facilitar na hora de você entender. Porque algumas linhas, elas, aparentemente no papel, elas vão estar no mesmo sentido, né? Elas vão estar no sentido horizontal, mas elas vão representar o ângulo X até um certo ponto e o ângulo Z até certo ponto. Então, mais uma vez eu falo, se você não assistiu o vídeo do ângulo X, Y e Z, teoria 3D, assista para você entender do que eu estou falando. Então, a distância dos olhos aqui, eu vou usar o princípio que eu passei no rosto simplificado e já vou marcar primeiro, ó, algumas medidas verticais aqui para ficar mais fácil. Então, marcar a altura da sobrancelha, dobro a sobrancelha aqui para fazer a proporção do olho, que seria um daqueles quadrados ali, né, que a gente tem aqui. 2 quadrados até o nariz, 4 quadradinhos ali até o queixo. Então seria 1, eu pego a mesma distância aqui, 2, pego mais 2, jogo para baixo, né, 1, 2, aqui vai ser o queixo do nosso personagem. A linha aqui a gente já sabe que vai ser o nariz, né, 2 quadrados aqui. E esse aqui seria a proporção dos olhos se fosse na visão frontal. Então a gente precisa jogar agora uma distância. Essa linha aqui representaria somente o ângulo X no ângulo frontal. Só que em alguns aspectos aqui a gente vai ter que imaginar ela em ângulo Z. Por exemplo, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, para representar a distância que tem dos olhos para essa linha aqui, que no ângulo frontal não aparece, mas aqui aparece. Então essa é a distância que eu marquei, e essa distância está indo em ângulo Z. Agora, com base nela, a gente vai usar a mesma linha para marcar essa distância aqui, ó. A gente sabe que a distância entre um olho e outro é de um olho. Então a gente precisa partir dessa marcação aqui para fazer a distância entre os olhos. Levando em conta que houve esse deslocamento, a gente não vai se basear mais sobre essa linha aqui, porque essa linha representa isso aqui. E a gente quer essa marcação aqui. Então, a gente vai usar isso aqui como referência. Eu vou marcar mais ou menos isso aqui, aqui e aqui. Porque como o rosto é tridimensional, a gente precisa levar isso em consideração. É óbvio que isso aqui eu estou esmiuçando bem porque é uma questão de estudo para você compreender. Então não é toda vez que for desenhar um rosto que você vai precisar seguir todas essas regras aqui, né? É só questão de você praticar, fixar isso na mente e depois isso aqui flui naturalmente. Você já vai automaticamente tirar essas diferenças aqui, né, naturalmente. Não vai precisar ficar medindo tanto. Então eu pego essa mesma distância, jogo para cá e jogo para cá. Aí, no caso do nariz, essa lateral aqui, ela não foge muito da linha. Então eu posso usar a linha central aqui, já no caso, como referência. Então eu pego beleza? E a boca praticamente vai continuar aqui também, porque ela não tem muita distância, né? Só essa parte que sai da linha. Mas a boca em si não está muito distante dessa linha aqui. Esse encaixe do queixo também a gente não vai precisar colocar detalhe nele. E o queixo tem que fechar aqui também. Então,
Como eu comentei, esses ângulos aqui não tem como a gente estabelecer uma medida exata, como no caso do ângulo frontal, o ângulo de perfil, o ângulo lateral no caso, porque ele é uma junção dos dois ângulos. Então, quanto mais ele olhar em direção ao perfil, essas distâncias aqui vão se aproximar cada vez mais do perfil. Quanto mais ele olhar em direção ao frontal, a mesma coisa, né? Então, só uma base para a gente estudar aqui, porque aí em cima disso aqui a gente já consegue colocar os detalhes agora. Depois eu vou, no caso desse contorno externo aqui do rosto, também a gente vai perder muita referência, então vai ter que fazer meio estudar mesmo, observar bastante para tentar passar esse contorno da maçã do rosto aqui e tal. A distância também entre a orelha e o olho aqui, que aqui no de perfil a gente pode colocar dois quadradinhos aqui, que a gente tem uma distância padrão ali que dá para usar, que você vê que fica uma distância coerente, digamos assim, né? Não fica nem muito longe, nem muito perto, bate mais ou menos com a distância, com o comprimento do crânio aqui. Então a gente pode usar essa referência. Agora, quando ele está entrando em semi-perfil, já não tem como estabelecer uma regra. Então a gente vai saber que se um quadradinho é equivalente a mais ou menos um olho, a gente pega dois quadros aqui, ó. Aqui ia ficar muito longe a orelha se fosse fazer aqui. Então a gente sabe que como está entre o frontal, a gente vai jogar um pouco mais perto. E tem que ir fazendo o teste, né? Quanto mais você treinar, melhor vai ficar a tua noção de distribuir essas distâncias. Agora eu vou só distribuir rapidinho aqui, porque essa parte aqui, depois de estar feitas as medidas, não tem muito segredo não. Nesse caso aqui, o olho vai começar a entrar em diferentes ângulos também. Então é hora de começar a estudar de novo, parte por parte do rosto agora, com ângulos, né? Eu vou fazer alguns vídeos mais pra frente, colocando a diferença de aspecto de cada ângulo, alguns do nariz e tal. Pode jogar aqui no nariz. A ponta do nariz, como eu comentei, ela vai sair em ângulo Z, né? A gente vai ter que imaginar essa diferença na horizontal, mas ela não está em ângulo X. O nariz sai e vem em ângulo Z. Essa parte aqui encostaria aqui do nariz, no caso, mas ele vai ficar um pouquinho mais pro lado agora. Se fosse no perfil, né? Vai jogar aqui, aqui. Sobrancelha, eu vou fazer bem, para não ficar muito longo o vídeo. Aí na sua casa você pode caprichar mais nos detalhes, né? Aqui também teria um pouquinho de distância, então a boca não vai ficar exatamente centrada por causa dessa distância aqui. Essa parte aqui, né? Não vai ficar exatamente centrada com a linha como está aqui, ó. Ela vai sair um pouquinho pro lado. Mas é pouca coisa, né? Porque a gente tá um ângulo de semi-perfil, então não vai alterar muito. A gente percebe aqui, ó, que a boca ela vai em direção à mesma linha, no caso do perfil, dos olhos aqui. Então a medida da boca vai permanecer praticamente a mesma, de 1/3 dos olhos aqui. Vai ser quase a mesma coisa. Vai dar uma mínima diferença. E aqui não vai dar para usar como base porque se bater é coincidência. Se a gente virasse um pouquinho mais já ia perder essa referência ali. Tranquilo? O queixo tem que estar centrado aqui. Como eu falei, aqui amassando o rosto, vai ter que puxar meio na louca aqui mesmo, só com base na noção. A única coisa que a gente vai saber é que o amassando o rosto tem que respeitar o espaço dos olhos, da linha dos olhos até o nariz. Essa é a única base de referência que a gente tem. Aqui mais ou menos detalhes anatômicos aqui. E é isso. Para a gente fazer o contorno do crânio lá em cima, a gente pega a mesma distância
do queixo até os olhos, transfere para lá, né, que era a mesma distância. Vou marcar aqui. Só que também a parte mais alta do crânio não é a frontal aqui, né? Essa parte mais alta que a gente tem aqui, ela vai ficar mais ou menos na altura da orelha aqui. Essa parte é mais baixa. Então a gente vai ter que jogar mais ou menos, ter uma ideia de onde seria a orelha aqui, para jogar e abaixar um pouquinho. Certo? Fazer a orelha aqui. A altura vai continuar sempre a mesma, a altura da sobrancelha. É isso aí, o posicionamento é basicamente esse. A mandíbula vai ficar na mesma ideia que era nos dois ângulos aqui, né? A dobra dela vai ser na altura da boca. Então eu vou fazer a mesma coisa, vindo em direção aqui ao queixo. Beleza, pessoal? É isso aí. A parte mais complicada mesmo é distribuir as proporções aqui. Depois disso, depois que está tudo marcadinho, é só ir desenhando em cima e fica bem mais fácil. Tranquilo? Então treine em casa, né, para você pegar a ideia desse ângulo aqui. Já vai te dar uma boa ajuda aí para pegar a manha e desenhar o rosto, né? Depois que você aprendeu o frontal e o lateral, o próximo passo é treinar esses ângulos intermediários aqui. Aí você pode também tentar aí tornar esse ângulo mais próximo do perfil e também mais próximo do frontal. Fazer ângulos intermediários a esse ângulo e o frontal, esse ângulo e o perfil. Beleza? Então era isso. Até o próximo vídeo. E os próximos vídeos de rosto agora eu vou começar a falar sobre ângulos onde a pessoa está olhando para cima e para baixo. Então, até lá.